Os portões de ferro rangiam alto enquanto se abriam devagar. O vento soprava forte, espalhando folhas secas pelo chão. Eles eram grandes, frios e pesados, parecendo feitos para separar o orfanato do resto do mundo. Para Otávio, esses portões não eram apenas uma barreira física. Eles representavam a escolha mais difícil de sua vida. Ele segurava firme a mão da pequena Carolina, sua filha de 6 anos. Sentia o calor frágil daquela mãozinha, mas por dentro estava tomado por uma frieza que o deixava vazio. Ele evitava olhar para ela, não podia, não naquele momento, quando seu coração estava tão pesado que parecia impossível seguir em frente. Carolina, curiosa e inocente, olhou para o pai com seus grandes olhos brilhantes. Para ela, aquele parecia um dia comum, apenas mais um passeio ao lado do homem que ela tanto amava. Sem entender a dor dele, perguntou: "Papai, por que você está tão calado?" Otávio engoliu em seco. A dor apertava seu peito. Ele queria responder, mas as palavras não saíam. Como explicar o que estava para fazer? Como dizer a ela que aquele seria o último passeio juntos? Quando chegaram ao portão do orfanato, Carolina sentiu uma tristeza que não sabia de onde vinha. Dona Marta, a diretora, estava à espera, com um olhar sério e compreensivo. Ela parecia saber o peso daquela decisão sem que ninguém precisasse dizer nada. Otávio parou por um momento. O silêncio era insuportável, mas ele sabia que não podia voltar atrás. Soltou a mão de Carolina devagar, sentindo o coração partir. Com os olhos cheios de lágrimas e uma dor dilacerante no coração, ele deu o passo mais difícil de sua vida. Otávio olhou para a diretora, lutando para manter o controle enquanto sua voz falhava. Eu não consigo mais cuidar dela, Dona Marta. Não tenho condições. Ela precisa de alguém que possa cuidar dela direito. Por favor, cuide bem dela." Cada palavra que saía de sua boca parecia um golpe em sua alma, cortando fundo. Mas ele se obrigava a acreditar que essa era a única opção, que estava fazendo isso por ela, mesmo que a dor fosse insuportável. Carolina apertava a mão dele com força, confusa e assustada. "Papai, o que está acontecendo? A senhora vai cuidar de mim? Mas você vai cuidar de mim, não vai, papai?" perguntou, os olhinhos cheios de dúvida e medo. Otávio abaixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Ele queria abraçá-la, jurar que nunca a deixaria, mas sabia que não era verdade, que precisava manter a decisão. "Filha, isso é só por um tempo. Eu prometo que vou voltar para te buscar. Vai ficar tudo bem." Carolina não compreendia, mas sentia a tristeza na voz do pai. "Não me deixa aqui, papai. Eu prometo ser boazinha. Não me deixa. Papai, papai." Sua voz, um grito de desespero, rasgava o coração de Otávio. Ele deu um passo para trás, incapaz de olhar nos olhos dela. Carolina tentou correr atrás dele, mas foi contida por Dona Marta, que a abraçou suavemente. "Papai, papai, não vai embora. Eu te amo." Otávio continuou, caminhando, cada passo afastando-o da filha e destruindo-o por dentro. Os portões de ferro se fecharam com um estrondo. Carolina ficou ali no pátio, chorando e com o coração partido. O vazio que sentiu naquele momento seria uma marca que ela carregaria para sempre. Os brinquedos e as outras crianças que brincavam no pátio tornaram-se sombras distantes, irreais. Carolina estava em um outro lugar, um lugar onde o amor que ela sentia por seu pai era a única coisa que restava. E ela sabia, no fundo, que ele nunca mais voltaria. Sentada no seu lugar preferido da casa, Glória se lembrava como se fosse ontem, o dia em que Otávio a traiu covardemente no dia do casamento. O impacto daquela dor era algo que ela nunca poderia apagar da memória e nem do seu coração. A mágoa e o ódio que Glória nutria por sua irmã era incomparável, mas ainda assim, ela estava ali, em sua casa, com a filha de Suzy sob seu teto. Quando Suzy partiu, Glória,
cheia de raiva e rancor, pensou que talvez pudesse aprender a amar a menina. Ela tentava acreditar que, ao cuidar da filha de Suzy como se fosse sua vida e sua casa seriam completas. Ela pensava que, de alguma forma, ao receber aquela menina em sua vida, poderia preencher o vazio que a traição deixou em seu coração. Mas Carolina nunca foi a criança que Glória imaginava que seria. Cada vez que olhava para a menina, algo dentro dela se revirava. Carolina, com seus olhinhos brilhantes, era a imagem exata de sua mãe. E isso era insuportável para ela. Por mais que Glória tentasse, não conseguia suportar a presença de Carolina. Cada sorriso de Carolina a lembrava do amor que Otávio um dia nutriu por Suzy. E isso a fazia sentir-se diminuída, como se nunca fosse o suficiente para ele. Glória sentia que, por mais que tentasse, ela nunca poderia substituir a irmã, e Carolina nunca seria vista por ela como algo mais do que a filha daquela mulher que destruiu tudo. A casa era grande, luxuosa, como sempre. Foi graças à enorme fortuna que Otávio herdara de seus pais. Mas dentro de suas paredes havia algo quebrado, algo que não poderia ser consertado. Carolina, com seus 6 anos de idade, não entendia as complexidades do coração de Glória, mas sentia a distância e o desconforto em cada olhar. Cada gesto de carinho de Otávio para com ela parecia reforçar o abismo que existia entre mãe e filha, um abismo que jamais seria preenchido. "Carolina, vem aqui agora!" Glória chamou, sua voz severa, cortando o silêncio da casa grande e vazia. Carolina, que brincava com seus brinquedos no canto da sala, olhou assustada para a mulher. Com passos pequenos e hesitantes, ela se aproximou de Glória, que a observava com olhos frios. A menina não sabia exatamente o que tinha feito de errado, mas sentia que algo sempre estava errado entre elas. "O que você está fazendo aí, jogada no canto?" Glória perguntou sem um tom de carinho, apenas com o semblante rígido de quem já tinha o julgamento em sua mente. Carolina não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela com os olhos grandes e inocentes. "Eu só estava brincando." Carolina murmurou baixinho, não querendo criar problemas. Glória cruzou os braços, observando-a com desdém. Cada palavra de Carolina, tão suave e doce, só a fazia lembrar de Suzy. Cada gesto da menina parecia ser um reflexo do que ela mais odiava. Suzy, com seu jeito encantador e cativante, que havia roubado o coração de Otávio. E agora, aqui estava Carolina, a filha dessa mulher, com os mesmos olhos brilhantes e o sorriso que a atormentava. "Você nunca vai ser a minha filha, Carolina." Glória disse com frieza, suas palavras caindo no ar como pedras. Carolina, que não entendia completamente, sentiu um aperto no peito, mas não sabia como reagir. "Mas eu sou sua filha," Carolina disse, com a voz trêmula, como se estivesse tentando entender o porquê da rejeição. "Não, você não é minha filha," Glória respondeu, quase gritando. Sua raiva estava transbordando. "Eu tentei, Deus sabe que tentei," pensava, mas nada parecia funcionar, nada parecia mudar. Carolina era uma lembrança viva de tudo o que ela odiava, e isso a fazia sentir-se ainda mais vazia. A menina deu um passo para trás, o rosto agora marcado por uma tristeza que ela não sabia como explicar. Ela não queria ser rejeitada. Ela não queria que sua madrasta a odiasse. Ela só queria um pouco de carinho, um pouco de atenção. Mas, em vez disso, sempre havia aquele olhar frio, aquele distanciamento que a fazia sentir-se invisível. "Por que você não me ama?" Carolina perguntou, com os olhos marejados, a dor de um coração tão jovem transparecendo em sua voz. Glória olhou para ela, mas não respondeu de imediato. A raiva ainda queimava dentro dela, mas uma leve tristeza parecia surgir. "Porque você não é minha filha. Você nunca será."
Glória disse finalmente, sem expressão, como se não houvesse mais espaço para compaixão em seu coração. Carolina ficou em silêncio, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela queria sair dali, mas não sabia para onde ir. Ela não entendia como as coisas chegaram a esse ponto, como a mulher que deveria ser uma figura materna para ela se tornara uma estranha que a odiava. E naquele momento, Carolina sentiu a solidão invadir seu coração de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Ela sabia que não importa o quanto tentasse, nunca seria a filha que Glória queria. E sem saber, ela já começava a entender que, naquela casa luxuosa e cheia de riquezas, o que faltava era algo mais valioso: o amor. Glória, olhando para a menina, sentiu o peso daquilo que ela mesma havia criado. Não conseguia mais olhar para Carolina sem ver Suzy, e isso para ela era insuportável. Tentou de todas as formas amar a menina, mas seu coração estava irremediavelmente partido, cheio de ódio e arrependimentos que nada e ninguém poderiam curar. Depois de abandonar sua filha no orfanato, Otávio entrou no carro com as mãos trêmulas no volante, ainda tentando processar o que acabara de fazer. O motor do carro ronronava suavemente, mas seu coração estava em um caos. Ele dirigia sem rumo, as ruas de sua cidade parecendo se estender infinitamente diante dele. Mas nada ali parecia importar, nada parecia real. Ele olhou para frente, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, numa mistura de culpa, desespero e frustração. A voz de Glória ainda ecoava em sua mente como um veneno, fazendo seu coração apertar a cada palavra que se repetia em sua cabeça. Leva essa menina para um orfanato. Eu quero era um menino. As palavras dela eram claras e cortantes, e ele as escutava como se ainda estivessem ditas diretamente para ele, como se sua alma tivesse sido atingida por cada uma delas. Glória, sua esposa, agora dona de sua casa, controladora e cruel, nunca aceitou Carolina. Para ela, Carolina sempre fora um empecilho, uma lembrança incômoda do seu pior pesadelo, a traição de Otávio com sua irmã, Suzy. E cada vez que ele olhava para Carolina, cada vez que a via com os olhos castanhos e os cabelos escuros, a lembrança de Suzy parecia invadir sua mente de forma implacável. Mas, mais do que isso, Otávio sabia que não importava o quanto tentasse, nunca conseguiria apagar o peso de sua própria culpa. Ele olhou para o retrovisor, mas a imagem de sua filha no orfanato, chorando, ainda estava gritando em sua mente. Ela gritou por ele, implorou para que ele não a deixasse ali, mas ele a abandonou. Com a mesma facilidade com que fechou os portões do orfanato atrás de si, fechou o coração para sua filha. Ele estava tentando justificar para si mesmo que era o melhor para ela, que as coisas iam melhorar, mas nada poderia curar a dor que o consumia. O pensamento de Glória maltratando Carolina todos os dias, ignorando sua presença, tratando-a como se fosse invisível, o dilacerava. Mas ele se via sem escolha. Ele sabia que, se não seguisse as ordens de Glória, sua vida ao lado dela estaria em risco. Glória, com seu temperamento ácido e sua frieza, não deixava espaço para alternativas. Ela deixaria a casa, ele perderia tudo, e Carolina ainda seria vista como um peso, e isso Otávio não poderia permitir. Ele apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A dor no peito se intensificou e ele sentiu como se estivesse sendo rasgado por dentro. A cada quilômetro que passava, a sensação de que estava cometendo um erro irreparável se aprofundava. Ele amava sua filha. Ele sempre amou, e essa verdade doía mais a cada segundo que passava. Como ele pôde ser tão fraco? Como ele pôde ser tão covarde? Eu não posso mais olhar para ela,
Ele repetia para si mesmo, mas sua mente não acreditava nas palavras que saíam de sua boca. Ele não sabia o que fazer, como sair daquela situação sem perder tudo. O peso da culpa era insuportável, mas ele se sentia impotente. A lembrança de Carolina, com seus olhos grandes e assustados, correndo atrás dele enquanto ele fechava a porta do carro e se afastava do orfanato, o consumia. Papai, por favor, não me deixe aqui. Eu prometo que vou ser boazinha. Eu te amo. A voz dela ainda ecoava em seus ouvidos, mas ele a ignorou. Ele escolheu a tranquilidade, o conforto de sua casa com Glória, o casamento que ele achava que poderia salvar. Mas nada parecia mais distante da paz agora. Otávio sentiu que estava se afundando em um buraco sem fim. Ele não conseguia se perdoar. A pressão de ser o homem que sua esposa queria, de ser o marido perfeito e o pai que ela esperava, o havia cegado. Mas quando ele olhava para trás, para a pequena Carolina, não podia mais negar que algo dentro dele tinha morrido. Algo que talvez nunca fosse ser reparado. E enquanto dirigia sem destino, ele sabia, no fundo do coração, que nunca seria capaz de apagar a imagem de sua amada filha sozinha naquele orfanato, esperando por um pai que nunca voltaria para ela. Quando Otávio finalmente chegou em casa, o ambiente estava pesado, abafado. O peso da decisão que tomara ainda o esmagava por dentro. Ele não sabia o que faria dali em diante. O som do telefone tocando o interrompeu, mas não teve forças para atendê-lo. Sabia que era Glória, talvez querendo saber o que ele estava fazendo, talvez apenas para exigir mais alguma coisa. Ela sempre tinha algo a exigir. Ele se deixou cair na poltrona, a mente uma confusão de pensamentos e sentimentos. Ele não conseguia sair daquelas imagens. Enquanto Otávio tentava juntar as peças do seu próprio tormento, na casa de Glória, a cena era diferente. Ela estava no escritório, sentada à mesa com o telefone à sua frente. A conversa que ela tinha com Dona Marta, a diretora do orfanato, era fria, direta e carregada de um tipo de cumplicidade que nenhum dos dois ousava questionar. A voz de Dona Marta soava quase como um sussurro, como se houvesse um segredo, um acordo entre elas que nem o próprio Otávio poderia saber. Eu já cuidei de tudo, Dona Glória. A menina está lá, como combinamos. Você não precisa se preocupar com nada. Ela vai ficar bem. Dona Marta falava com a voz baixa e segura. Glória se recostou na cadeira, um sorriso ligeiro cruzando seus lábios. Ela tinha o controle sobre tudo. E agora Carolina estava finalmente onde ela deveria estar, longe de sua vista, fora de sua vida. Carolina, com seus olhos castanhos e seu jeitinho inquieto, era um peso que Glória não queria carregar. E enquanto ela falava com Dona Marta, a raiva que sentia por aquela menina, filha de Suzy, sua irmã, parecia derreter um pouco, mas logo voltava, forte e incessante. Bom trabalho, Dona Marta. Como sempre, você não me decepciona. Quanto à menina, de qualquer forma, eu nunca quis ela em minha casa. A voz de Glória tinha um tom satisfeito. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa, pelo menos aos seus próprios olhos. E pior ainda, ela não conseguia olhar para a criança sem ver sua irmã em cada gesto, em cada sorriso. E isso, para ela, era insuportável. Mas a conversa com Dona Marta não demorou muito. Elas já tinham acertado todos os detalhes. E em poucos minutos Glória desligou, se sentindo mais leve, mas ainda com um buraco profundo dentro de si. Então, decidiu fazer algo que lhe distrairia das suas próprias preocupações. Glória foi ao orfanato. Ela havia visto de longe um menino que chamou bastante a atenção dela. Ela sabia que Pedrinho, um menino simpático que vivia lá, estava esperando por ela. Tinha olhos grandes e um sorriso fácil. Uma criança doce, cheia de vida e energia. Ele a encantava de um jeito que a menina jamais poderia.
Enquanto dirigia até o orfanato, seus pensamentos estavam longe da menina que ela deixou para trás, focados apenas no que poderia dar a Pedro. Ao chegar, foi recebida por Dona Marta, que a conduziu até o pátio onde as crianças brincavam. Glória observou os rostos das crianças com uma frieza distante, até que seus olhos caíram sobre Pedro. Ele estava lá, brincando com um grupo de crianças, mas, quando viu Glória, seus olhos brilharam. Ele se aproximou com um sorriso tímido, mas sincero, e isso tocou algo dentro dela. "Olá, Dona Glória", disse Pedro, a voz doce e cheia de entusiasmo. Glória sorriu, pela primeira vez genuinamente, sentindo uma conexão com aquele menino. Ele era tudo o que ela queria. Simpático, doce e, ao contrário de Carolina, não trazia nenhuma lembrança dolorosa do passado. Ela se agachou, colocando a mão no ombro dele, e com uma expressão suave disse: "Você é um menino muito especial. Pedro, eu tenho pensado muito em você. Eu queria que você fosse meu filho." Pedro, surpreso, olhou para ela com os olhos arregalados. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas a ideia de ter uma mãe, de ter um lar, o encantava. Ele olhou para Glória com gratidão e confiança. Ele nunca teve uma mãe, nunca conheceu seus pais, mas agora, diante dela, ele viu uma chance, uma oportunidade de ser amado, de ter uma família. Ele não hesitou. Eu adoraria", respondeu ele, a voz trêmula, mas cheia de esperança. Glória sentiu algo dentro de si se aquecer. Ela sorriu novamente e, naquele momento, ela tomou a decisão. Pedro seria adotado. Ele seria seu filho. Ele seria o filho que ela sempre quis. Ela não precisaria mais se preocupar com Carolina, que naquele instante já estava longe no orfanato onde ela imaginava poderia viver sua vida. Ela sentiu um alívio profundo. Não tinha mais que lidar com a dor de Suzy, com a memória da traição. Não tinha mais que ver a menina de olhos castanhos que a atormentava. "Eu vou cuidar de você, Pedro. Eu vou te dar um lar. Você vai viver comigo agora e tudo será diferente", disse Glória com firmeza. E foi assim que, em poucos dias, Pedro deixou o orfanato e foi levado para a casa de Glória, um lar que para ele era um sonho realizado. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas o calor de Glória e o sorriso acolhedor dela o faziam acreditar que agora ele tinha finalmente encontrado um lugar onde se sentia seguro, onde se sentia amado. Mas enquanto Pedro começava uma nova vida com a mulher que o adotou, Carolina permanecia no orfanato, longe de tudo o que conhecia, sem entender completamente o que havia acontecido. Ela não sabia que, para a Glória, ela nunca foi suficiente. Quando Pedro completou 20 anos, ele já era um jovem de aparência tranquila e confiante, mas com um coração profundamente afetado pela vida que tinha vivido até ali. Crescendo na casa de Glória, ele teve tudo o que uma criança poderia desejar: conforto, educação, tudo o que seu coração poderia querer. Mas algo sempre o incomodou, uma sensação de vazio que ele não sabia como preencher. Ele nunca soubera muito sobre o passado de sua mãe adotiva ou sobre quem ele realmente era antes dela chegar. Embora Glória fosse carinhosa de sua maneira, ele sempre sentiu que havia algo faltando na sua vida, como se uma parte de si mesmo estivesse perdida. Foi em um dia comum, quando ele chegou em casa para celebrar seu aniversário com a família, que tudo mudou. Glória havia contratado uma nova assistente, Carol. Ela era jovem, de cabelos escuros e olhos castanhos, e o momento em que Pedro a viu pela primeira vez, algo em seu peito se apertou. A conexão foi instantânea. Ele não sabia explicar, mas parecia que a conhecia de algum lugar, como se ela fosse alguém importante, alguém que ele já tivesse encontrado antes, embora não soubesse onde. Carol estava na entrada da sala.
organizando alguns papéis quando Pedro entrou. Seus olhares se cruzaram e foi como se o tempo tivesse parado por um breve instante. Ela sorriu timidamente, mas Pedro não conseguia desviar o olhar. Havia algo nela que o atraiu de imediato, algo familiar. Ele sentiu um aperto no coração, como se já a tivesse conhecido há muito tempo. Mas ele não sabia quem ela era, nem de onde esse sentimento vinha. "Oi, eu sou a Carol", disse ela, estendendo a mão, tentando disfarçar a intensidade do olhar dele. Pedro se aproximou, ainda sem entender, mas sentindo uma conexão inexplicável. "Oi, Carol", respondeu apertando sua mão com força. "Eu sou o Pedro. É um prazer te conhecer." Ela sorriu de volta, mas o sorriso dela era tímido, quase como se estivesse guardando algo dentro de si. Algo que Pedro não conseguia entender. Nos dias que seguiram, Pedro não conseguia parar de pensar nela. Ele a via todos os dias agora, e a cada momento em que seus olhos se cruzavam, ele sentia uma crescente curiosidade e um desejo de saber mais. Carol parecia sempre um pouco distante, mas ao mesmo tempo havia uma força em sua presença. Ele começou a notar detalhes sobre ela, como ela sempre parecia estar em silêncio, como seus olhos, embora gentis, carregavam um peso de algo não dito. O que Pedro não sabia era que Carol não era apenas uma assistente qualquer. Carol era, na verdade, Carolina. Carolina, a filha de Suzy, que Otávio havia abandonado anos atrás. Ela havia fugido do orfanato aos 15 anos, perdida e sozinha, vivendo pelas ruas até que alguém a acolhesse e a ajudasse a encontrar um caminho. Durante os anos que passou nas ruas, ela aprendeu a lutar, a se manter em pé, a resistir. E, por sorte, conheceu uma mulher que a acolheu e a ajudou a terminar os estudos. Agora, com 19 anos, ela finalmente estava reconstruindo sua vida, com um emprego e uma chance de recomeçar. Carol, agora em um novo nome, estava trabalhando para a Glória, mas o destino, como sempre, parecia querer pregar uma peça. E em um dia qualquer, quando estavam sozinhos na sala de estar, Pedro, não resistindo mais à curiosidade, perguntou: "Carol, você tem algo contra mim?" A pergunta saiu sem ele planejar, mas ele sentia que algo estava errado, algo que ele precisava entender. Você parece tão distante quando está por perto. Eu não entendo por quê." Carol olhou para ele com uma expressão mista de surpresa e um pouco de angústia. Ela não sabia como responder, como revelar sua verdadeira identidade. Ela nunca planejou esse encontro, nunca imaginou que anos depois se encontraria com o filho de Glória. Olhou para ele por um longo tempo, tentando organizar as palavras na cabeça, antes de finalmente dizer com um fio de voz: "Pedro, eu não posso falar sobre isso agora, não da forma que você espera. Eu tenho um passado que não posso deixar para trás." Pedro franziu a testa, ainda mais confuso. "Você pode me contar se quiser. Eu sou seu amigo, Carol." Mas ela não. Conseguiu continuar. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo dentro dela a impedia de revelar a verdade, de contar a Pedro quem realmente era. A dor e o medo de sua própria história a paralisavam. Como ela poderia contar a ele que era a filha perdida de Suzy? Como poderia admitir que ela, a menina que ele nunca soubera que existia, estava agora diante dele, ocupando um lugar que ele jamais imaginaria? Carolina entrou naquela casa com um único propósito: vingança. Ela estava determinada a fazer aqueles que a haviam abandonado pagar. A casa, com suas paredes elegantes e espaços amplos, representava tudo o que ela perdera, tudo o que nunca tivera. Mas ela não era mais a menina abandonada de antes. Não. Ela agora era uma mulher, forjada pela dor. Sua identidade estava escondida sob o nome de Carol,
uma fachada cuidadosamente construída para que ninguém soubesse quem ela realmente era. Ela não podia ser vista como a filha rejeitada de Otávio, aquele que a haviam deixado para trás, como um peso que não podiam carregar. Ao entrar na casa de Glória, não foi apenas uma oportunidade de começar de novo. Foi também uma chance de vingança, de fazer com que aqueles que a desprezaram sentissem, ao menos por um momento, a dor que ela sentiu ao ser abandonada em um orfanato. Mas tudo mudou quando ela o conheceu. Pedro. Ele era diferente de todos os outros homens que ela já havia conhecido. Ele não era apenas atraente, mas havia algo mais em seu olhar, algo que a fazia se sentir segura e, de certa forma, compreendida. Não sabia explicar, mas ele a tocava de uma maneira que ela não queria admitir. Era como se ele fosse a única pessoa capaz de entender as complexidades de seu coração. Ele era gentil, confiável, e com o passar dos dias, algo dentro dela começou a amolecer. O ódio, a raiva e a vingança que ela havia carregado por tanto tempo começaram a perder força. Quando Pedro olhou para ela com aqueles olhos sinceros e cheios de curiosidade, algo mudou. Ela, que havia sido uma mulher de ferro, alguém que se fechou em si mesma por anos, começou a se abrir lentamente para ele. No começo, Carol tentava esconder seu verdadeiro eu, tentando ser apenas a assistente eficiente de Glória. Mas a verdade se mostrou inescapável. Num momento de vulnerabilidade, em uma noite silenciosa, enquanto conversavam após o jantar, o peso de sua história veio à tona. Pedro perguntou algo inocente, como sempre, mas as palavras dela saíram sem que ela pudesse contê-las. Pedro, eu preciso te contar uma coisa, algo sobre mim. Sua voz vacilou e ela sentiu seu peito apertar com a revelação. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou apenas Carol. Pedro olhou para ela, com os olhos curiosos, mas sem saber o quão profundas eram as águas que ele estava prestes a entrar. Eu não entendo. Ele começou, seu tom suave e preocupado. Quem você realmente é, Carol? Você pode confiar em mim. Carolina olhou para ele, o peso de sua história se tornando mais evidente a chasse-sou. Em cada segundo, ela fechou os olhos, respirando fundo, antes de começar a falar. Eu sou Carolina, disse ela, as palavras saindo pesadas. Filha de Otávio, seu pai. Fui abandonada quando era apenas uma criança, deixada naquele orfanato de onde você foi adotado. Eles não me queriam, Pedro. Eles me deixaram para trás, me abandonaram naquele orfanato como se eu fosse nada. Pedro ficou em silêncio, chocado com a revelação. Ele não sabia o que dizer. A princípio pensou que estava sonhando, que aquelas palavras não poderiam ser reais. Como poderia ser? Como alguém como Carol poderia ser filha de Glória e Otávio? Eu fui criada por estranhos. Passei anos me perguntando por que fui deixada, por que minha mãe, minha verdadeira mãe, Suzy, não me queria. O rosto de Carolina estava marcado pela dor do passado, mas a sinceridade de suas palavras tocou o coração de Pedro de uma maneira que ele nunca imaginara. Mas por que você não me contou antes, Carol? Por que esconder isso de mim? Pedro perguntou, sua voz suave, tentando entender. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas reprimidas. Porque eu não podia. Eu não sabia o que você pensaria de mim. E mais do que isso, eu queria me vingar deles. Eu queria que eles soubessem a dor que me causaram. Queria que você soubesse quem eles realmente eram. Pedro ficou em silêncio. A verdade do que ela dizia penetrando em sua mente. Mas também o amor que ele sentia por ela. Ele estava perdido. Sentia um turbilhão dentro de si, algo que nunca havia experimentado. Mas havia algo mais, algo além do ódio que ela trazia consigo. Ele viu, por um momento, o profundo sofrimento e a solidão que Carol carregava. Ele a viu não como uma vítima do passado, mas como uma mulher que precisava ser amada.
Carol, ou melhor, Carolina, ele disse, segurando sua mão. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso te prometer uma coisa. Eu não te abandonei e não vou te abandonar agora. Ela olhou para ele incrédula. Você ainda me ama depois de tudo isso? Pedro a puxou para um abraço apertado. Eu te amo porque você é você, Carolina. Não importa quem você foi antes ou o que aconteceu. Eu te amo por quem você se tornou. E se você quiser vingança, eu entendo. Mas você não precisa fazer isso sozinha. O choro que Carolina havia guardado por tanto tempo finalmente saiu. Ela chorava, não mais de raiva ou dor, mas de alívio. Pedro não a julgou. Ele não a rejeitou. Ele a abraçou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A vingança que ela havia planejado por tantos anos parecia agora insignificante. O que ela queria, mais do que qualquer outra coisa, era ser feliz ao lado de Pedro. Ele havia transformado sua visão do mundo, da vida, de tudo. Agora, o que ela mais desejava era viver para o presente e construir um futuro ao lado de quem realmente importava. E assim, Carolina, a menina abandonada, encontrou algo que jamais imaginou: o amor. E com ele o perdão, ela finalmente encontrou a paz. A tarde estava dourada, iluminada pelo sol suave de um dia perfeito, quando Glória finalmente encontrou forças para se aproximar de Carolina. Durante anos, o peso do arrependimento havia crescido em seu coração. Glória, antes tão fria e dominada pelo rancor, agora era uma mulher quebrada pela culpa. Ela esperou Carolina no jardim da fazenda, onde flores recém-plantadas balançavam ao vento. Carolina, agora uma mulher confiante e cheia de vida, caminhou em sua direção, desconfiada, mas sem raiva. Pedro a acompanhava de perto, oferecendo um apoio silencioso. Carolina, Glória começou, sua voz embargada. Ou melhor, minha menina, não sei se você pode me perdoar, mas eu precisava dizer isso. Eu fui cruel com você. Fiz coisas imperdoáveis. Expulsei sua mãe, tirei de você o direito de uma infância feliz. E por tanto tempo eu disse a mim mesma que estava certa. Mas estava errada, tão errada. Carolina sentiu os olhos arderem, mas se manteve firme. Por que agora, Glória? Por que depois de tudo? Glória se ajoelhou à sua frente, algo que Carolina jamais imaginara ver. Porque eu não aguento mais viver com essa culpa. Porque vendo você hoje, vendo como você superou tudo isso e se tornou essa mulher incrível, eu percebo o quão pequena e mesquinha fui. Você não precisa me perdoar, Carolina. Eu não mereço, mas quero que saiba que eu me arrependo do fundo do coração. O silêncio caiu sobre o jardim. O vento acariciava os rostos de todos ali. Finalmente, Carolina respirou fundo e disse com a voz tremendo: não é fácil esquecer, Glória, mas eu aprendi algo com Pedro. Guardar rancor só destrói a gente. Então, eu te perdoo. Mas é algo que precisamos reconstruir aos poucos. Glória chorou, um pranto silencioso que misturava alívio e dor. Pedro segurou a mão de Carolina, orgulhoso dela. Pouco tempo depois, Otávio voltou à fazenda. O homem que anos atrás havia abandonado sua filha, agora era uma sombra do que fora. Quando soube de Carolina e de tudo o que ela passara, não conseguiu conter as lágrimas. Encontrá-la novamente era como um milagre que ele nunca achou que mereceria. Eles se encontraram no mesmo jardim onde Glória pedira perdão. Otávio, com passos hesitantes, parou diante de Carolina. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Carolina o olhou, sentindo a mágoa ressurgir, mas também algo mais. A saudade de um pai que ela nunca esqueceu. Ele caiu de joelhos, assim como Glória havia feito. Carolina, minha filha. A voz de Otávio estava embargada e ele soluçava. Eu fui um covarde, um monstro,
Passei todos esses anos tentando justificar o injustificável, mas a verdade é que eu te abandonei. Abandonei o maior presente que Deus me deu. Todos os dias da minha vida eu sentia sua falta. Todos os dias eu me odiava pelo que fiz. Carolina se ajoelhou à frente dele, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Papai, por que você fez isso? Otávio segurou o rosto dela com mãos trêmulas. Porque eu era fraco, um covarde. Porque não soube proteger você do mundo, nem de mim mesmo. Mas, minha filha, se você me der uma chance, eu quero tentar ser o pai que você merece. Carolina abraçou o pai com força. O perdão não foi fácil, mas naquele momento ela soube que não queria mais carregar o peso do passado. O casamento aconteceu em um dia quente e suave, abençoado por Glória e Otávio, que haviam se reconciliado com a própria humanidade. Pedro, apaixonado e radiante, não conseguia tirar os olhos de Carolina enquanto ela caminhava até ele, vestida de branco, com os cabelos presos por uma coroa de flores. Naquele dia, as mágoas do passado deram lugar à esperança de um futuro feliz. Depois da cerimônia, os convidados se despediram dos noivos. Carolina e Pedro partiram juntos em uma carruagem simples, decorada com flores do campo. Antes de irem, Carolina olhou para Glória e Otávio, que sorriam de braços dados. Obrigada por tudo, ela disse acenando. Pedro apertou a mão dela e eles seguiram caminho. A fazenda, com todo o peso do passado, ficou para trás, enquanto eles começavam uma nova vida. Carolina olhou para o horizonte, sentindo o vento no rosto e o coração cheio de amor. Finalmente, ela estava livre.